Olá pessoal, olá meus alunos da UniHorizontes. Hoje nós vamos falar, na nossa aula vamos falar de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Vou dividir a aula em duas partes, tá ok? Então o que é que vai ter na nossa primeira parte? Geração de energia elétrica. Usina hidrelétrica, usina termoelétrica, nuclear, parque eólico e parque de energia solar. Bom, depois da geração vem transmissão e distribuição. Então, transmissão e distribuição vai ficar para a nossa segunda parte, tá bom? Então vamos lá. Usina hidrelétrica, começando aí com geração, tá? Essa é a usina hidrelétrica de Itaipu, é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. E o que é que vem a ser usina hidrelétrica? Uma usina hidrelétrica é um complexo arquitetônico que tem por finalidade produzir energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio. Ou seja, para produzir energia elétrica em usina hidrelétrica, a gente precisa de um potencial hidráulico, ou seja, de um rio capaz de nos auxiliar nessa produção. Então, se um país não tem um rio capaz de produzir energia elétrica, ele não pode construir uma usina hidrelétrica e obter energia elétrica através dessa usina. Então, é a mais importante fonte de energia do Brasil, correspondendo a mais de 70%, em torno aí de 70% da energia produzida no país. São as usinas hidrelétricas, então tem uma grande importância para o nosso país, né? Como é que funciona a transformação de energia em usina hidrelétrica? Aqui tem um esqueminha de como funciona. Então, a energia hidráulica, que é o movimento das águas dos rios, é o que a gente vai utilizar para transformar nossa energia. Então, a energia hidráulica vem através do rio. Essa energia hidráulica é transformada em energia mecânica, que vai ser o giro da turbina. Então, a água se movimenta, faz a turbina girar, produz energia mecânica. Nesse giro, através de um gerador, a gente produz a energia elétrica. A energia mecânica é transformada em energia elétrica. Bom, quais são as vantagens da nossa usina hidrelétrica? É uma energia limpa, considerado energia limpa. Por quê? Porque não envolve nenhum processo de queima de combustível para ser gerada. Então, o que é que acontece que a gente viu? A energia cinética de movimento ou hidráulica do rio faz girar a turbina, que é a energia mecânica, e com o gerador a gente consegue transformar energia mecânica em energia elétrica. Então não existe queima de combustível para gerar essa energia, por isso é considerado uma energia limpa, tá? Muitos pesquisadores, estudiosos, não consideram a usina hidrelétrica como exatamente uma energia limpa. No final dessa parte dessa aula eu vou propor uma pesquisa em relação a isso. Mais uma vantagem, é útil em países com grande vazão hidrográfica, rios, bacias e acidentes geográficos. Como eu falei no começo, um país para produzir energia através de usina hidrelétrica, ele precisa ter rios, bacias, quedas d'água, né? Então, se ele não possuir esse recurso, ele não vai utilizar energia a partir de uma usina hidrelétrica. Aqui mostra um quadro com alguns países que utilizam energia a partir de hidrelétricas. Estados Unidos aí tem primeiro, Canadá, China, Brasil, Rússia, Noruega, Japão, França. Esses dados são de 2004, provavelmente a China deve ter passado aí, mas esse grupo aí não mudou muito não, tá? Então aí só para mostrar os países que utilizam
usina hidrelétrica. Outra vantagem, baixo custo de geração de energia. Então, as usinas hidrelétricas produzem energia de baixo custo, tá? Comparando aí, isso é um quadro comparativo de custo médio de produção por kilowatt instalado. Dados do Ministério de Minas e Energia. Energia nuclear $10.000, energia térmica $5.000, hidráulica de micros usinas 1.600, de pequenas usinas 800 e grandes usinas hidrelétricas $400. Então ela está aí com um custo bem mais baixo do que a energia térmica e a nuclear. E a última vantagem é que a água é um recurso renovável, né? A gente utiliza a água e ele é um recurso renovável. Então, já que não existe queima de combustível e a produção de gases está perfeita, né? Tá tudo perfeito, certo? Errado. Não está tudo perfeito, não. As usinas hidrelétricas causam problemas econômicos, ambientais. Então, vamos ver que impactos são esses. Então, primeiro, aqui mostra um mapa da usina de Belo Monte e mostra o trecho que vai ser impactado, maior impactado, um trecho de 100 quilômetros que a usina vai afetar. Então, quais os impactos que podem ser causados? Impacto às populações indígenas e populações tradicionais, que terão suas terras inundadas. Então, a usina causa aí inundações em várias áreas, né, já que ela retém a água em barragem. O alagamento gerará destruição de fauna e flora, claro. Se você vai alagar parte de um território, você vai perder ali vegetação, você vai afetar algumas espécies. Então, é um problema também. E abaixo da barragem pode passar apenas um fio de água ou pouca água. Então, a parte seca pode se tornar um deserto, né? Várias áreas, algumas áreas inundam, outras áreas ficam secas e pode se tornar deserto. A gente falou de impacto em fauna e flora, mas os peixes têm um papel aí bem marcante quando a gente fala de impacto ambiental causado por usina hidrelétrica. Quando a gente constrói uma usina, a gente constrói escadas para peixes, né? A gente precisa dessa escada para permitir a passagem dos peixes. Só que nem todos os peixes se adaptam, nem todos conseguem fazer essa passagem, por mais bem feita que seja essa escada. Então, quando os peixes não se adaptam, eles morrem, ou morrem por falta de alimento, né? Ou não conseguem se reproduzir e vão diminuindo. Isso, além de prejudicar a fauna, né, prejudica os pescadores da região, que ficam aí com pouco alimento. E também mudanças no clima local, claro. Isso é uma consequência de inundações, né, de perda de fauna e flora. Isso, obviamente, vai causar mudanças no clima local. Claro que não nessa proporção da foto, mas vão causar problemas. E outro problema também é o aumento da erosão e perda de terras férteis. Tá? Então, que também é uma consequência aí da diminuição do fio de água que comentado anteriormente. Tá? Bom, isso foi a usina, nossa usina hidrelétrica. Próximo é a usina termoelétrica. Né? O que a gente pode falar sobre usinas termoelétricas? A usina termoelétrica é uma instalação industrial usada para geração de energia elétrica a partir de energia liberada em forma de calor, normalmente por meio de combustão de algum tipo de combustível renovável ou não renovável. Então,
Na usina termoelétrica a gente obtém energia através da queima de algum combustível. Quais combustíveis mais usados aí? Óleo, gás natural, carvão, derivados de petróleo, né, todo material que pode ser queimado. Atualmente já temos usinas termoelétricas funcionando com queima de lixo, né? É uma questão polêmica, uns são a favor, outros nem tanto também, mas talvez a queima de resíduos seja menos ruim do que queimar combustíveis fósseis. É uma minimização do problema, né? E uma observação: apenas cerca de 37% do combustível utilizado é transformado em energia elétrica. Como assim? 37%? A gente queima e de tudo que a gente queimou, 37% só que é transformado em energia? Sim. Nossa eficiência em usina termoelétrica é muito baixa. Então, sobrou aí 63% de perda de energia, em sua maioria em forma de calor. Então, como é que acontece a transformação da energia em uma usina termoelétrica? Bom, vocês vão ver que o esquema é bem parecido aí com a usina hidrelétrica. O que acontece? A gente queima o combustível, essa queima vai gerar um calor, um vapor, né? Esse vapor é o que vai fazer a nossa turbina girar lá. Então, a energia cinética, que é o movimento do vapor, vai fazer com que a turbina gire. Então, a energia do movimento do vapor transforma em energia mecânica do giro da turbina. E, atrelado a um gerador, a gente consegue transformar essa energia mecânica em energia elétrica. A partir do gerador, ela é distribuída ou transmitida, tá? Bom, quais as vantagens então de uma usina termoelétrica? Podem ser construídas onde são mais necessárias, economizando assim o custo das linhas de transmissão. Então vamos comparar aí uma usina termoelétrica com a usina hidrelétrica que a gente viu anteriormente. Então, usina hidrelétrica, o que a gente faz? A gente tem que escolher um local mais adequado para a usina ser construída, né? Um ponto de um rio onde vai ter uma vazão alta e vai causar o mínimo de impacto possível. Então, o lugar tem que ser bem escolhido. Não pode ser qualquer lugar do rio, por exemplo. Já na usina termoelétrica, a gente basta escolher um terreno, né? Os critérios de escolha são menores e isso economiza na linha de transmissão. O custo da linha de transmissão vai ser menor. Se a gente precisa de uma energia específica para o centro de Minas Gerais, por exemplo, a gente constrói uma termoelétrica ali perto, né? Então fica mais próximo e a gente economiza na linha de transmissão. Mostrando aqui o mapa, dando um zoom em Minas Gerais. Em Minas a gente tem 3 usinas termoelétricas. Ibirité 240 MW, Juiz de Fora 78 MW, Poços de Caldas 500 MW. Só para mostrar aí as termoelétricas que a gente tem em Minas Gerais. Mais vantagens: custo baixo na construção em relação a outros tipos de usinas. Claro, você vai comparar a construção de hidrelétrica, você não pode comparar com a construção de usina termoelétrica. A usina termoelétrica é muito mais simples de fazer. Na usina hidrelétrica você vai mexer com o rio, vai ter que desviar, vai ter que fazer muita coisa. Então, o custo de construção é bem baixo. E outra vantagem, não depende das condições atmosféricas na geração de energia. Então, inverno, verão, outono e primavera, a gente pode gerar energia em usina termoelétrica, né? Se o rio estiver baixo lá,
tiver pouca água no rio, na usina hidrelétrica, a gente não consegue produzir tanto, por exemplo, tá? Essa é uma vantagem, então, da usina termoelétrica. Bom, agora vamos para os impactos ambientais, econômicos e sociais. A gente já viu que a usina termoelétrica funciona a partir de queima de combustível. Se tem queima de combustível, tem poluição do ar, tem aquecimento global e tem o efeito estufa e chuvas ácidas. A gente está poluindo o ar, a gente está gerando gases, a gente está lançando gases no meio ambiente, então a gente está poluindo muito. Talvez seja o sistema que mais polui e o que mais causa problemas ambientais para a gente são as usinas termoelétricas. Outra desvantagem é o alto preço do combustível, que é um fato desfavorável. Quais combustíveis que a gente viu? Combustíveis fósseis, derivados do petróleo. Então, o preço do petróleo é alto, varia muito também. Então, o custo da produção cresce. Bom, agora vamos para falar das usinas nucleares. Então, essa é a usina de Angra 2. Então, o que é energia nuclear? Então, a energia nuclear é uma energia liberada numa reação nuclear, ou seja, em processo de transformação de núcleos atômicos. Seu funcionamento é semelhante à usina termoelétrica convencional, diferenciando-se basicamente no tipo de combustível utilizado. Então, o que acontece na usina nuclear? Existe uma reação química, uma reação nuclear, que faz com que a nossa turbina gire. Então, ela gera um vapor, só que não através de uma queima. Então, é bem parecido com a termoelétrica. Usinas nucleares fornecem mais de 16% da eletricidade do mundo. Tá? O nosso não chega nem perto disso, mas no mundo, 16% da eletricidade produzida são produzidas nas usinas nucleares. Nós estamos um pouco atrasados em relação às usinas nucleares. Como é que acontece a transformação? Como eu falei, essa transformação é parecida com a usina termoelétrica. Existe aí uma energia nuclear que é produzida através de uma reação nuclear. Então, isso gera uma pressão que faz com que a turbina gire, energia mecânica. Mais uma vez, essa turbina é interligada a um gerador, faz com que essa energia mecânica seja transformada em energia elétrica. A partir daí, transmitida e distribuída. Bom, então quais são as vantagens de uma usina nuclear? A principal vantagem é que ela é obtida por uma reação nuclear, uma fissão. E não há utilização de combustíveis fósseis. Então, não existe utilização dos combustíveis. Não precisa comprar o combustível. Não precisa degradar o ambiente para retirar o combustível, não gasta com isso. Então, consequentemente, a gente não utiliza queima. Se a gente não queima combustíveis fósseis, então a gente não gera gases. E a gente não contribui, assim, para o aquecimento global ou efeito estufa. Tá? Bom, já que não existe queima de combustível, nem produção de gases, então a usina nuclear é um sistema perfeito, correto? Não, também não é perfeito. Tá? As usinas nucleares também causam problemas. Então vamos ver quais problemas a gente pode encontrar em uma usina nuclear. Bom, primeiro é o combustível. A gente não queima, não é combustível fóssil, porém o combustível utilizado nas usinas é tóxico por séculos. E a destinação desse resíduo é complexo. A destinação é complexa. Então, o que acontece? Você utiliza aquele combustível e gera um resíduo.
tóxico. Esse resíduo é tóxico. E o que faz com esse resíduo? Existem poucas tecnologias que reciclam esse resíduo. Então, ainda estamos atrasados nessa questão dos resíduos radioativos. Então, o que é feito com esse resíduo? Ele é simplesmente acondicionado, bem acondicionado, para que não vaze nem nada radioativo, então, nenhuma radiação, e ele é armazenado, né, no fundo do mar ou embaixo da terra. Então, esse é um problema que a gente ainda tem que estudar e enfrentar. Outro problema: usinas de energia nuclear funcionando inadequadamente pode criar grandes problemas. Como eu falei, que a gente gera resíduo radioativo, então material radioativo é muito, muito perigoso. Tá? E a gente pode citar o acidente mais famoso, que é o acidente de Chernobyl, 1986, na antiga União Soviética, né? 1986 ainda era União Soviética. Aconteceu a 20 quilômetros de Chernobyl, na usina nuclear. Houve vazamento, né? Um problema seríssimo, explosões, muitas mortes, as vítimas, a cidade até hoje não é habitada, né? Virou uma cidade fantasma, virou até série. Então, quem tiver interesse de ver, é bem interessante a série que fala do acidente de Chernobyl. Bom, partindo agora para o parque eólico. Então, a produção de energia elétrica utilizando o vento acontece de forma semelhante ao de uma usina hidrelétrica, diferenciado pelo fluido utilizado para movimentar a turbina. Então, mais uma vez, a gente tem uma turbina e um gerador, mas dessa vez a gente utiliza o vento. Então, recapitulando, usina hidrelétrica, a gente utilizou o movimento da água para girar a turbina. Na usina termoelétrica, o vapor através da queima de combustíveis fósseis, na sua grande maioria. Na usina nuclear, a gente utilizou uma reação atômica que gerou uma pressão que fez a turbina girar. Dessa vez, a gente vai utilizar o movimento do vento. Então, comparando com a usina hidrelétrica, a gente utilizou o movimento da água, natural da água, e no parque eólico a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar o vento, o movimento do vento para girar a turbina e gerar energia elétrica no gerador. Então, está aí a transformação de energia. Tem a energia cinética através do movimento do vento, faz girar a pá, que gira a turbina, né? E que é a energia mecânica, e esse giro da turbina associado a um gerador, a gente consegue transformar a energia mecânica em energia elétrica. Quais as vantagens do parque eólico? Vamos lá. Primeiro, energia limpa e renovável. A gente utiliza apenas o vento. Então, o vento faz a turbina girar. A gente não tem, mais uma vez, a gente não tem a queima. Então, não ocorre queima. A gente não utiliza nenhum combustível fóssil nem nada para queimar. Então, se a gente não queima, a gente não gera gases poluentes e a gente não contribui para o aquecimento global, para o aumento do efeito estufa. E quais as desvantagens do parque eólico? Primeira desvantagem é a variação da velocidade do vento. Por quê? O vento ele não tem uma velocidade contínua durante o dia inteiro e nem durante as 4 estações do ano. Em cada período, cada localidade tem uma velocidade que varia durante o dia e durante as estações do ano. Então aqui é um gráfico que mostra o potencial mecânico, a potência mecânica associada à velocidade do vento e à velocidade de rotação da turbina eólica. Outra desvantagem,
as turbinas eólicas são barulhentas, então incomodam quem mora próximo a elas. Por incrível que pareça, as turbinas eólicas geram muito barulho, né? Tá aí uma notícia aí do The New York Times que fala sobre esse barulho aí gerado pelas turbinas eólicas. Outro problema, outra desvantagem, as turbinas são perigosas para aves e morcegos. Geralmente quando a gente vê foto, né, vídeo de um parque eólico, a gente vê as turbinas lá sem animal por perto, né? Tudo maravilhoso, mas não é assim, tá? Muitas aves e morcegos são mortos, né? Ou se machucam naquelas pás dos parques eólicos. Então isso também é um problema gerado por esse tipo de geração de energia. Bom, passando agora para a nossa última geração, que é energia solar. Na energia solar, a gente pode transformar a energia solar e utilizar ela em dois tipos de energia. Energia solar fotovoltaica e energia solar térmica. A que chegou primeiro e que a gente mais conhece é a energia solar térmica. O que acontece nesse tipo de transformação? O calor, né, do que o Sol transmite para a Terra, ele é captado. Uma placa que aquece a água. Então, é uma energia térmica, né? Então, o calor é absorvido e esse calor é transmitido para a água e ela vai para o nosso chuveiro. Isso é que a gente economiza com a energia elétrica que a gente usa para esquentar a água. Então, essa é a que chegou primeiro, que é bastante utilizada aí nas residências. Então, e a mais moderna é a energia solar fotovoltaica. O que acontece? A gente utiliza a luz que é transmitida para a Terra, vem do Sol para a Terra, e essa luz incide numa placa fotovoltaica. E essa placa produz energia luminosa e energia elétrica. Vamos ver como é que funciona mais para frente. Então, a energia solar fotovoltaica é energia obtida através da conversão direta de luz em eletricidade. Como eu falei, que é chamado em efeito fotovoltaico. Então, como é que funciona aí? Como é que é a transformação dessa energia? Então, o Sol, como eu falei, o Sol aqui transmite a luz para as placas fotovoltaicas. Aqui ocorre o efeito fotovoltaico e essas placas produzem energia elétrica em corrente contínua, tá? Então, ela produz energia em corrente contínua e passa por um inversor, esse inversor ele transforma essa corrente de corrente contínua em corrente alternada, né? Nós sabemos que em nossas residências a gente usa a corrente alternada. Então, ela transforma essa corrente alternada e essa energia vem em corrente alternada para o nosso quadro elétrico. Então, o que acontece aqui? A partir daqui. Então, a gente utiliza essa energia que a placa está gerando. Então, a gente utiliza ela e o que a gente não utiliza, o que sobra de energia, essa energia ela é devolvida para a nossa rede da concessionária. Então, nos momentos que a gente está produzindo e utilizando, ela está vindo. E o que está sobrando está indo para a rede. Tá? Em momentos que a gente não está produzindo energia e está utilizando, a gente utiliza a energia que vem da rede. Então, a energia vai e volta da nossa rede concessionária de acordo com a nossa produção e com o nosso consumo. No momento, durante a noite, por exemplo, a gente não está produzindo energia, porque não vem luz para a nossa placa. Então, durante a noite, o que acontece? A gente utiliza essa energia que vem da nossa rede concessionária. E o nosso quadro, como é que funciona? Funciona, ele conta
a energia que vem da rede e conta a energia que volta. Então ele faz esse balanço e na sua conta de energia vem lá o que você utilizou, o que você mandou para a rede, o que sobrou. Se você utilizou menos, mais do que você produziu e menos da sua rede, você fica com créditos na sua rede concessionária. Se naquele mês você produziu mais, sobrou, você fica com créditos. Se você utilizou mais, você paga pelo aquilo que você utilizou da rede a mais. Tá? Esse é um sistema mais moderno e que está aí sendo vendido e utilizado em várias residências. Quais as vantagens desse sistema? A energia solar não polui durante o seu uso. Mais uma vez, a gente não tem queima de combustíveis para produzir energia. Se a gente não tem queima, se a gente não produz através da queima, a gente não gera gases. Tá? E a gente não contribui, mais uma vez, para o aquecimento global, nem para o efeito estufa. Outra vantagem, as centrais necessitam de manutenção mínima. Então você instala sua placa, sua central, seu sistema, e a manutenção que você tem ali é mínima. Então você gasta muito menos com manutenção. Outra vantagem, a energia solar é excelente em lugares remotos ou de difícil acesso, pois sua instalação em pequena escala não obriga a enormes investimentos em linhas de transmissão. Então, o que acontece lá no seu sítio, né? Lá na sua fazenda? Se a sua concessionária não chega lá, você pode instalar placas fotovoltaicas, produzir sua própria energia. Tá? Então, ela é muito vantajosa em lugares remotos, onde sua concessionária não chega ou ela chega de forma precária. Você não fica dependendo só da sua rede. E vamos agora para desvantagens. Então, tem desvantagens? Claro que tem. Então, existe variação nas quantidades produzidas de acordo com a situação climática. Claro, a gente necessita de luz solar. Se o tempo está nublado ou se está chovendo, né, não tem incidência do sol, a gente não vai estar produzindo nesse momento. Tá? Então é um momento que a gente fica sem produção. Outra desvantagem, como eu falei, a gente depende do sol, então durante a noite não existe produção. Né? Durante a noite a placa não produz. E outra desvantagem é que locais em latitudes médias e altas sofrem quedas bruscas de produção durante os meses de inverno. Então, em locais de latitudes médias e altas, nos meses de inverno, a incidência do sol é baixa. Então, como a gente depende da incidência da luz solar, então essas localidades ficam prejudicadas nesse período. E as formas de armazenamento de energia solar são pouco eficientes. Como a gente viu no último sistema, quando a gente interliga nossa produção de energia solar com a rede, a gente garante, né, a produção completa. A gente não, enquanto a gente está produzindo e não está usando, a gente está enviando para a rede. Então a gente está utilizando aquela energia. Mas se a gente depender de uma bateria, é um problema. Tá? Como é que a gente vai armazenar muita energia em baterias? A bateria ainda é um desafio, né, para a tecnologia, para a engenharia elétrica. Claro que existem muitos avanços, mas a bateria ainda é um problema que a engenharia está enfrentando. Então, esse é um desafio nessa parte. Então, então nós vimos os cinco tipos mais utilizados. E agora eu vou propor, nessa primeira parte, pedir uma sugestão de pesquisa, reflexão e exercício. O que é que eu sugiro aqui? Foi comentado que alguns estudiosos não consideram as hidrelétricas como boa alternativa para a obtenção de energia elétrica no Brasil. Falei lá que muitos não consideram
uma energia limpa. Então, o que é que eu proponho? Pesquise autores que defendem essa ideia, leia sobre o assunto e escreva um texto com argumentos defendendo seu ponto de vista. Então, você vai ler sobre o assunto, hidrelétricas. Você vai encontrar textos falando que a hidrelétrica é muito bom, que vai mostrar as vantagens das hidrelétricas, e você vai encontrar textos que falam que a hidrelétrica não é uma coisa legal, por causa dos impactos que ela causa. E você conhecendo os dois lados, você vai defender um ponto de vista com argumentos. Então, o que é que você deve responder nesse texto? As hidrelétricas geram poucos impactos ambientais, têm um baixo custo de produção e é uma boa alternativa para o país? Então, você vai escrever um texto respondendo isso aí. Se você acha que a hidrelétrica é bom, é bacana, tem os benefícios superam os malefícios, então defenda esse ponto de vista. Se você acha que não, você acha que os impactos ambientais são muito grandes ainda, né? Os ambientais, econômicos e sociais são muito grandes ainda, que não compensa, então defenda esse ponto de vista. Então, deu para perceber que não tem uma resposta, né? Muitas pessoas defendem e têm argumentos para isso, muitas pessoas criticam e têm argumentos para isso. Então, eu quero que você exercite a sua crítica, né? Então, veja os dois lados aí e defenda um ponto de vista. Beleza, pessoal? Então, essa foi a primeira parte. Espero que vocês escrevam aí esse texto e vamos para a segunda parte, tá bom?